Pessoal, quem não estiver entendendo aí, hoje a gente está aqui com duas presenças, vamos dizer assim, ilustres. Eu, na verdade, estou invadindo o espaço deles aqui e eu vou deixar para os dois se apresentarem para vocês conhecerem. Foi lá. Bom, meu nome é José Carlos, eu sou orquidófilo e tenho um orquidário aqui em Cotia, na Granja Viana, orquidário ambiental, aqui na rua Belo Horizonte 98. E já tenho uma história de cultivo, trabalho com orquídeas e ofereço palestras, cursos de cultivo aqui no orquidário. Então, a gente está fazendo uma divulgação aí, justamente com o Toquinho e com o amigo Renato aqui. Eu sou o Renato Ferraz, tenho um programa que está na sua 4ª temporada, chamado Cotia no Ar. Ele veio do rádio durante 3 temporadas, onde já tivemos oportunidade, por mais de uma vez, de estar com o José Carlos. É um assunto bastante interessante para quem gosta de planta, quem gosta de orquídeas especificamente. É uma região aqui que aceita bem esse tipo de planta. Ele tem aqui um espaço muito bonito que vale ser visitado, e a proposta do Cotia no Ar é fazer um programa de variedades, trazendo uma porção de informações para vocês. Nós estamos no Facebook, através da página Cotia no Ar, ou através da minha página pessoal, Renato Ferraz. E hoje nós vamos gravar direto o programa Cotia no Ar com ele, com a participação do Toquinho e o público dele, tá bom? O trabalho nosso especificamente é trazer um programa de verdade, sem maquiagem, sobre as pessoas que são de Cotia. Não necessariamente nativos, que nem eu sou e nem ele. Exato. Nós somos moradores, escolhemos essa região aqui para morar. Aqui é uma região muito próxima de São Paulo, uma região maravilhosa. Estamos a 30 quilômetros de São Paulo, menos até na parte mais que seria da Granja Viana, estamos a 22 quilômetros. E é muito gostoso viver numa cidade onde, de certa forma, você está muito perto do progresso de São Paulo e vivendo coisas corriqueiras do interior. Nós temos aqui na cidade de Cotia uma cidade polo, uma cidade bastante importante. Nós temos várias divisas, fazemos divisas com Taboão, Itapecerica, Itapevi, Vargem Grande, Carapicuíba, enfim, Jandira. Somos um espaço muito grande, né? Rico. Aqui é uma cidade que ficou muito conhecida pela Cooperativa Agrícola de Cotia, pelas plantações, pelas fazendas, pelas chácaras com hortifruti granjeiro, produtos hortifruti granjeiros, e é uma cidade que vem crescendo muito. São 350 quilômetros de extensão, 250 mil habitantes, então é uma cidade que tem muito para oferecer, apesar da sua extensão ser muito grande. Temos aqui a reserva do Morro Grande, que é uma reserva fabulosa, inclusive se encontra ali muita fauna e flora nativa, Exato. Rica nisso daí. E a intenção nossa com o programa é mostrar para quem está aí do outro lado personalidades e pessoas, o quem é quem da cidade, né? Pode ser na área política, pode ser na área artística, na área cultural, em todos os segmentos. Então é um programa realmente de variedades. Então a nossa live vai encontrar direto acessando a página do Cotia no Ar. É uma página que tem eu, um dedinho assim, pensam que é o Bolsonaro, na realidade é uma indicação para mim mesmo, quase um suicídio. E aí, ali naquela página, nós estamos ao vivo linkados. Ou na minha página pessoal, no Renato, que nós vamos entrar por ela e vou compartilhar com o Cotia no Ar. Vamos compartilhar também na página do Zé. Então vai ser uma oportunidade de vocês terem como acompanhar a entrevista de hoje. Hoje nós estamos gravando diretamente do Orquidário Ambiental, e nós temos um convidado especial, que é o Toquinho, que vai se apresentar aqui. Vem aqui um pouquinho, Toquinho, falar com a gente e dizer para você o que está acontecendo. Eu fico muito feliz porque o programa agora está ganhando um impulso, né? E essa dupla transmissão é uma coisa super bacana. Maior penetração. Bom dia a todos aí, né? Principalmente do canal dele aqui, de Cotia. Eu acho que tem que valorizar, né? Uma pessoa que valoriza as pessoas de sua região. Isso a gente fala para todos os lugares que nós vamos, né? Na verdade, o Plantar em Casa, nós temos um pouco dessa função de mostrar pessoas que estão escondidas, eu vou falar assim, não digo tão escondidas, mas que têm um trabalho excepcional
e não é divulgado. Hoje, infelizmente, boa parte da mídia é muito financeira, então são bons exemplos dele aqui no caso do Renato, que está mostrando aqui o trabalho do Zé Carlos, que é um trabalho sensacional aqui na região dele e até para fora da região dele, para falar a verdade, mesmo porque eu estou aqui. E eu não vou me estender muito, a gente tem um canal no YouTube que se chama Plantar em Casa, lá a gente ensina cultivo de orquídeas, frutíferas, na verdade um beabá de como a pessoa pode plantar em casa de forma orgânica, uma hortinha, um pomar, não é um pequeno sustento. A gente fala que hoje as plantas são tanto para a mente como para o consumo. Eu acho que muito mais para a mente, na verdade, do que para o próprio consumo, tá bom? Deixar o Renato aqui, né? É isso. Obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer a gente dividir essa informação aqui. Eu que fico contente pela divulgação. Com o nosso professor. Eu gosto de ficar atrás das câmeras ali, tá bom? Deixa eu ir para lá. Vamos lá. Para vir para o programa trazendo essa quantidade, essa variedade de orquídeas que tem aqui atrás, que vocês estão vendo agora. E que nós vamos falar um pouquinho da característica de cada uma delas no decorrer do programa. Eu queria falar para vocês que hoje nós temos é o dia do pau-brasil. Hoje, 3 de maio, é dia do pau-brasil. Que bom. Ou seja, é uma informação. Não é o da orquídea, mas é o dia do pau-brasil. É o dia do sertanejo e é o dia mundial da liberdade de imprensa. Isso que a gente tanto luta e tanto quer para que a gente possa levar para vocês todo tipo de informação sem nenhum tipo de censura. Queria já mandar no começo do programa, porque depois a gente esquece, os parabéns para os aniversariantes de hoje e dizer para vocês que vocês podem fazer perguntas através das redes sociais, ok? Então, bom dia para todo mundo que está chegando agora. Eu estou aqui com Zé Carlos Souza, que vai dar o seu bom dia para todos vocês. Bom dia, espero que durante a nossa transmissão a gente possa esclarecer qualquer tipo de dúvida que haja. Dentro das nossas limitações intelectuais aqui, a gente vai fazer o possível para poder atender a todas as demandas aí durante a nossa gravação. Tá? Zé, você... vamos contar para o pessoal quem é um pouquinho do Zé Carlos, né? O Zé Carlos é um economista. Exato, um economista. Eu trabalhava na área de instalações elétricas e fazia a ponte entre a empresa e a parte financeira durante muitos anos. Aí, quando eu me aposentei, eu quis fazer o que eu gosto, que é mexer com orquídeas. Eu já tinha, dentro do meu trabalho, eu tinha o hobby de colecionar orquídeas. E naquela época não existia internet, não existia uma série de coisas que eram de facilidades, então estudei muito a respeito em livros, revistas, pessoas. Eu tive grandes pessoas que me conduziram nesse caminho e acabei me especializando muito em orquídeas. E depois, quando eu entrei na hoje Sociedade Bandeirante de Orquídeas, onde eu sou diretor técnico, a gente rapidamente eu fui levado à posição de diretor técnico por conta de ter essa facilidade de transmitir o conhecimento, de conhecer um pouquinho das orquídeas, e sou até hoje o diretor técnico. Tem inclusive esse livro que eu escrevi em conjunto com mais 2 pessoas, a Leili e o José Roberto, que são amigos meus, queridos, e que também foi baseado no conhecimento que a Bandeirante foi adquirindo durante essa época e para marcar os 70 anos de fundação da associação. Tá? A gente se reúne na Bandeirante às terças-feiras, às 20 horas, lá no Morumbi, na Rua Pio 12, que é um local que foi nos cedido gentilmente pelas irmãs, e que fazemos um trabalho lá de transmissão de conhecimento nas nossas reuniões, sempre procurando ajudar os iniciantes a terem maior sucesso no cultivo de orquídeas. Já estão chegando
as pessoas aqui para cumprimentar a gente e dar o bom dia. Uma delas é o Joaquim Vitor, que diz: bom dia, tenho certeza que a entrevista será muito boa. E o Cleto Maier, que deixa o bom dia dele também e manda um abraço para nós dois. Você que está aí acompanhando, por favor, venha participar com a gente aqui dessa roda de bate-papo. Vocês viram que as atividades, o Zé, eu dei linha para ele, ele desceu e foi embora. Já falou da Bandeirantes, já falou do livro que ele escreveu e já falou um resuminho de que o que ele fazia como economista, passou pelos equipamentos de elétrica, né? Que eram caixas, né, de entrada de energia que Não, você trabalhava? eu trabalhei com eletricidade industrial e depois, finalmente, a gente se especializou em cabines primárias e depois a gente acabou parando, ficando somente na consultoria, que foi quando eu Resolveu. achei de por bem sair e fazer o que eu gosto, que é mexer. Quanto tempo faz isso que você parou para fazer o que você queria? Faz uns 8 anos, mas que eu estou em orquídeas faz 28 anos. 28 anos. Então vamos lá. Vamos lá para trás. Você, quando era criança, você ia no sítio, em algum lugar, e já tinha essa coisa de ficar observando, olha que planta bacana, olha que planta diferente, ou não? Isso daí surgiu já adulto? Não. E de alguma... Ganhei uma orquídea, olhei para ela e falei, opa... Não, quando criança, papai tinha um Dendrobium nobilis no quintal, e ele, todas as noites, ele molhava as plantas, e eu tinha um especial carinho por aquela planta. E ele não sabia o nome da planta também, mas eu sempre aguardava a floração daquela orquídea. Então eu gostava muito, mas na época não existia nada a respeito de orquídeas, e também nem na televisão, nem nos livros, não existia nenhuma matéria que falasse de orquídeas. Então, somente lá pelos 20 e poucos anos é que eu fui conhecer efetivamente as orquídeas, né? E aí, então, na pesquisa... Aí você identificou a que o seu pai tinha? Exatamente. Qual era? Era um Dendrobium nobilis, que hoje é... Mais conhecida como? Como olhinho de boneca. Porque tem muito disso, gente. Eles falam, tecnicamente, com esses nomes específicos, dos dendróbios, olha os nomes. Dendrobium nobilis. Ninguém consegue nem falar, é um trava-língua isso. Mas todo mundo sabe que é um olhinho de boneca. E aí, quando você olha para a planta, você identifica exatamente aquele olhinho que aparece. Como aparecem várias, né? Sim. Tem bailarina, Sapatinho. Sapatinho, são muito bonitinhas, né? Exato. E aí, eu não sei se tem alguma aqui depois que a gente pode mostrar. Sapatinho tem aquela ali, é o sapatinho que é o mais comum aqui no Brasil, é esse, chama-se Paphiopedilum leanum. É uma orquídea muito cultivada, é um híbrido, né? E ela é muito a gente vai resistente. colocar para vocês entenderem, ó. Ela é um sapatinho mesmo, ó. Muito resistente. Parece aqui, ó, vamos colocar aqui na frente aqui parece um pouquinho, sapatinho holandês. para você poder ver. Bacana mesmo. Tem aqui, ó, o sapatinho desenhado aqui, é só calçar. Lógico que não é do tamanho do pé da gente, né? Um pezinho de boneca, talvez. É um cruzamento de Paphiopedilum spiceriano com Paphiopedilum insigne. Então, ele ganhou o nome de Paphiopedilum leanum. É uma planta muito bonita e muito florífera também. Essa daqui vai ficar aqui para florir a lateral aqui. Daqui a pouco a gente pega mais um exemplar para vocês conhecerem. Dá muito trabalho cultivar esse tipo de planta? Não, de forma nenhuma. O problema da orquídea é apenas conhecimento de como ela vive. Isso aí, às vezes as pessoas acham que a orquídea é muito delicada, ela é muito fraca, mas nos cursos que eu dou aqui no orquidário, eu mostro como ela é resistente e como ela é fácil de cultivar. Os alunos normalmente vêm com um pouquinho de cuidado, pensando que a orquídea é uma planta que morre muito facilmente, mas na realidade não, ela é muito mais resistente do que imagina, tanto que ela resiste ao ser humano, ela sobrevive apesar do homem. Essa foi uma boa observação. Então é muito simples, o que
o que precisa na orquídea apenas é descobrir qual é a especificidade dela. Então, se ela é da região tropical, subtropical, e aí então o cultivador encontrar dentro do cultivo dele o nicho onde se encaixa aquela orquídea, né? Então a gente dá todas as dicas aqui no Orquidário, nos cursos que a gente dá todas as dicas de como encontrar essas especificidades. Zé, quando a planta, as perguntas, quando eu falei que vim aqui, tem gente que já começa a perguntar, porque tem uma particularidade aqui. Eu moro, vocês sabem, que vocês que me acompanham, num condomínio residencial dos mais ecológicos da região. E muito bonito. Que é o Vila Verde. E nós temos dentro do Vila Verde um espaço que é um viveiro de plantas. Ou seja, quando uma pessoa pede para limpar o seu terreno, ela cai dentro da regra da ambiental. E aí, quando vai limpar o terreno, as mudas que tem lá são recolhidas e levadas para um viveiro. Nesse viveiro que nós mantemos lá, as plantas são doadas depois. Quem quiser pode ir lá retirar e pegar lá. Isso é muito bacana. E no mesmo espaço, nós temos lá um centro cultural. E esse centro cultural, ele guarda fósseis de alguns animais, alguns outros são empalhados. E é uma sala que de multiuso, onde eu tive a oportunidade de encontrar com o Zé um dia sem saber, sem querer, porque falaram, olha, vai ter uma palestra hoje lá, vai vir um cara aí para falar sobre orquídeas. Quem era o cara? Eu tive o privilégio de ser convidado lá. E foi uma coisa que na hora, primeiro plano, me deu um susto enorme, porque ele chegou com algumas plantas, nós começamos a conversar e não chegava ninguém. Falei, Zé, você vai dar uma palestra para mim, para não perder a viagem. E aí, de repente, aquilo, bum, explodiu. Chegou todo mundo, o Zé fez uma palestra fabulosa e foi muito bacana. Então, a gente vê como as pessoas têm interesse em saber mais como cuidar. Uma das coisas que eu vejo erradíssimas que as pessoas fazem, e estão acostumadas, porque é cultural, você cresce vendo a vovó regando o jardim, molhando as plantinhas. E a orquídea parece que não é muito chegada à água. Eles têm, algumas orquídeas precisam de um nível um pouco mais baixo de umidade. Então, isso daí, quando a gente procura fazer um jardim onde tenha orquídeas, a gente deve preparar um local onde seja exclusivo delas, por conta de dar uma quantidade mais comedida de água para as plantas. Elas são muito sensíveis, mas elas gostam de água. A orquídea gosta de água, mas não em excesso. Uma vez por semana? Não, normalmente 3 vezes, 4 vezes por semana. Pouco. Mas em poucas quantidades, né? A gente Pouca diz quantidade. Até que são quantidades homeopáticas. Por isso que quando a pessoa molha o jardim, ela não tem aquele cuidado de regar a orquídea um pouco menos do que as outras. Ele exagera. Ela pode afogar? E afoga a orquídea. Então tem o problema do vaso, que tem pessoas que as orquídeas precisam trocar o substrato a cada 3 anos, e as pessoas nem sempre fazem isso. Às vezes eu vejo pessoas que vêm aqui e dizem, eu tenho um vaso há 20 anos. Então, esse vaso provavelmente já está quase condenado, porque os alimentos, todos os alimentos que poderiam servir à planta já foram exauridos pelo tempo. Sim. Já entraram em decomposição. Então, é isso que precisa, essa manutenção a cada 3 anos, de trocar o substrato, de dar alimentos novos para a planta. Quando a gente falou agora de molhar a planta, a outra pergunta aqui é, quando a planta está florida, pode-se molhar suas flores? Não, em absoluto. Existe um fungo chamado Botrytis, que ataca todas as plantas que têm umidade muito alta. E essa umidade muito alta se reflete nessa rega. Às vezes a pessoa molha a orquídea e
conjuntamente molha a flor. Quando molha a flor, ela proporciona a possibilidade do aparecimento desse fungo, que ele está em suspensão na natureza, ele encosta na planta e ele provoca manchas escuras na flor. Isso daí, em termos de exposição da flor, já é um demérito para quem está expondo a flor. Mostra que a orquídea está num local excessivamente úmido, né? Nós temos aqui uma pessoa acompanhando a gente, que entrou, que é a Wanda Baldívia. Wanda Baldívia, podia ser nome de uma orquídea. Sim, Wanda. Já tem uma que chama Wanda, né? Baldívia também era um Wanda bom é um sobrenome. gênero muito grande de orquídeas, né? A Agatha Reine também está acompanhando a gente aqui. A Karen Benedict de Santos, que é do Guarujá. Karen, obrigado por estar acompanhando o trabalho aqui, viu? E você é sempre uma seguidora fiel que me diz se o som tá bom, se a imagem tá bacana. Karen é uma artista plástica que eu sempre gosto de enaltecer porque ela é muito jovem e ela tem um trabalho maravilhoso. Depois diz pra gente aqui se você está pintando flores, pra gente saber. Manda uma foto. Temos modelos aqui bacanas de flor, viu? Para o papai vir aqui. Ela vem de Santos, sobe, Rodoanel, tá facinho de vir conhecer esse espaço aqui que é lindo. Para quem já quiser dar uma olhadinha, é só entrar no Facebook do Zé. Qual que é o endereço lá? Pode ser no... É Orquidário Ambiental? Orquidário Ambiental. E o site também é Orquidário Ambiental? Isso, é. Ali você vai encontrar já imagens, fotos aqui do local e tudo, vai ser bacana. Mas a gente vai colocar mais coisas, tá? Ó, a Karen está dizendo, minha tia-avó, na casa dela, tinha vários tipos de orquídeas. É isso aí. A pessoa, quando gosta, também tem isso, né? Ela começa a se apaixonar e hoje existe um número... É um crescente, porque o futuro da orquidofilia está, acho que, caminhando para os pequenos espaços. Então, hoje em dia, as casas são muito reduzidas e as orquídeas não são plantas que crescem com grande volúpia. Elas crescem paulatinamente, são muito lentas. As flores dão todos os anos, mas elas crescem de maneira muito paulatina. Então, isso não demanda muito espaço. Então, as pessoas que têm casas pequenas devem cultivar orquídeas, até porque são plantas que são fáceis de cultivar e pedem pouco espaço. A única coisa será o problema da iluminação, que isso daí, invariavelmente, todas as plantas precisam. Mas, como futuramente as casas estão diminuindo de tamanho, né? Então, a ideia de cultivar plantas em casa vai acabando no nicho das orquídeas. E é uma planta muito bonita, realmente. É uma planta que, toda vez que a pessoa compra uma orquídea, ela vai comprar a segunda, a terceira e assim por diante. Pergunta, Zé. Quantos pseudos bulbos devem se deixar na planta a ser transplantada? Quando a gente tem uma orquídea que já extravasou o tamanho do vaso, a gente pode dividi-la, desde que a gente respeite uma quantidade mínima de pseudobulbos, que hoje em dia a gente estabeleceu que seriam 3 pseudobulbos, porque aí esses pseudobulbos são os reservatórios de nutrientes que a orquídea precisa, nutrientes e água. Então, quando você divide a orquídea, é claro que é um trauma muito grande para a planta, mas se ela tiver uma reserva de energia em que ela possa continuar a crescer, ela provavelmente no ano seguinte poderá dar flores novamente. Então, o mínimo é 3. O folgado seriam 4 pseudobulbos, mas 3 pseudobulbos já é uma medida muito boa para se dividir uma planta, 3 para cada lado. Então, para dividir uma planta, o mínimo possível seriam 6 pseudobulbos. Aí ela vai. Aí, quando o trauma no é ano menor. seguinte, as 2 divisões serão premiadas com flores novamente. Talvez não tão bonitas, mas darão flores novamente.
A Karen está dizendo que ela ainda não pintou orquídeas, mas já fez várias telas com outras flores, principalmente tulipas, que ela acha muito bonita. Mas olha, é uma riqueza de detalhes. Se você pegar uma planta como essa aqui, o sapatinho, você vai ver que é muito bacana. Lá em casa, as pessoas gostam de dar orquídeas de presente, e a minha mulher adora receber. Assim como todas as mulheres gostam de flores, mas a orquídea é especial. E ela enfeita a minha casa durante o período dessa flor. Quando a flor cai, Sim. a minha mulher pega aquela planta, tira do vaso e amarra ela numa árvore. Gente, é incrível. Agora, eu saí de casa, tem um ramo lindo, daquela que tem cheirinho de chocolate, pequenininha. Sim, essa aqui. Muito bonitinha. Essa aqui. Olha aqui, ó. Só quiser essa bonitinha aqui, gente, vocês não acreditam, ó. Vou colocar aqui na frente para vocês verem. Essa delicadeza toda, uma coisa curiosa que eu estou vendo aqui. As orquídeas são iguais, pô. Ela muda o tamanho, mas o formato dela não é uma coisa tão diferente. Ó, ela tem a mesma... Os iniciados, eles enxergam de outra forma. Mas... O que é o iniciado? Eu? Não. eu tô achando tudo igual, só tô achando o tamanho diferente. E o cheiro disso é incrível, cheira a chocolate. Cheira a chocolate. Erroneamente, ela já ganhou o apelido de orquídea chocolate. Mas o nome dela é Oncidium Cherry Baby Sweet Fragrance, que é uma fragrância doce. O nome nativo, o nome que foi dado a ela, porque ela é um híbrido. É mais por uma fruta vermelha do que para um chocolate. Exatamente. Mas, gente, é lindo isso, pequenininha. Só que a minha, Zé, aqui tem um ferrinho segurando, né? Exato. A minha tá presa na árvore e ela faz um ramo para frente, cai. sentido pro solo, né? Mas muito lindo, tá cheio, carregado, tá maravilhoso. Ela cai por conta do peso das flores, mas para o colecionador existem alguns usos que a gente tem que respeitar, porque normalmente o colecionador é aquele ativo que participa de uma associação, que participa de uma exposição. Então, a exposição exige algumas formas de demonstrar. Eu, no meu curso, nas minhas palestras, eu tenho uma palestra que ensina como estaquear uma orquídea. Então, a gente ensina quais são os princípios básicos para se estaquear uma orquídea de forma que ela tenha a melhor apresentação possível, né? Então, por exemplo, essa orquídea aqui, ó, ela deve ser apresentada sempre com a flor para a parte mais externa do vaso, né? Para que o admirador possa olhar primeiramente a flor e depois a parte da folha, que a beleza está na flor e não na folha. Então, tem coisas que as pessoas que têm orquídeas, elas não sabem exatamente como o colecionador mostra essa orquídea na exposição. Então, isso precisa ser observado para quem tem orquídea, porque, invariavelmente, é muito mais bonito você ter uma orquídea com essa apresentação do que uma orquídea que tem as flores voltadas para dentro. E para isso, a gente precisa ter sempre a iluminação para esta parte da orquídea, que é a frente da orquídea. Então, os pseudobulbos mais novos a gente chama de frente. Então, isso daqui precisa estar sempre para o nascente, né? Ou nascente ou o norte, para que o trabalho da luz possa fazer com que a orquídea cresça de maneira ereta, sem ela cair para frente, porque normalmente as pessoas têm orquídeas que deitam no vaso. Se ela tiver uma iluminação boa, ela não deita, ela fica sempre ereta, tá? E se ela deitar, ela vai estragar, né? Mais fácil, porque ela vai encostar. Exatamente, ela não vai dar a melhor apresentação de beleza para que seja admirada. Então, isso é uma filosofia de cultivo, né? Outra pergunta que pediram para eu fazer. Antes de eu fazer a pergunta, eu queria dar bom dia para a Luísa Fernandes. Luísa Fernandes, que é a tua vizinha aqui, ela atua na área de imóveis. Precisamos ainda tomar um café junto, viu, Luísa? A gente
tá programando isso, mas não está acontecendo. Mas você, não sei se já conhecia o Orquidário Ambiental. Luísa, é aqui, ó, na rua Belo Horizonte, facílimo de chegar, porque você pode vir por dentro da granja, direto pela rua Querubina Viana, e aí quando ela vai chegando aqui na pontinha perto da Raposo Tavares, ela faz uma curva 90 graus assim e continua como rua Belo Horizonte. E aí no número 98 tem um espaço aqui, Roberto, fica à sua disposição. E vamos às perguntas que não param e que as pessoas querem saber mais. Eu pulei uma aqui que diz o seguinte: pode-se plantar qualquer orquídea na terra? Não. As orquídeas terrestres, elas têm algumas características próprias que devem ser respeitadas também por conta do próprio tipo de captação de nutrientes. Então, é muito importante que se pergunte para o vendedor se aquela orquídea é ou não terrestre. Não se deve pegar uma orquídea comprada e achar que vai plantar na terra. Aliás, uma das coisas mais importantes que tem é isso aqui, ó. Toda orquídea tem que ter uma carteirinha de identidade, que é essa plaqueta de nome. Então, quando você for comprar uma orquídea, exija, mas se você não tiver essa plaquinha, não compre a orquídea. Por quê? É aqui que você vai saber se ela é de terra ou não, e você vai ter oportunidade de eventualmente consultar na internet, consultar entre os amigos, entre os orquidófilos, como se cuida daquela orquídea. Tá? Então, toda vez que você for comprar uma orquídea, exija essa identificação. Não é simplesmente Cattleya, Oncidium, é 2 nomes, o gênero e a espécie. Isso é muito... Essa aqui, por exemplo, ela se chama Lophiaris lanceana. Antigamente ela se chamava Oncidium lanceanum, mas por questões de nomenclatura atualizada, ela agora se chama Lophiaris. Mas isso, você deve explicar como se usa o nome da orquídea para pesquisa. Você entra na internet, coloca o nome da orquídea, você vai ter onde ela vive, como ela gosta de ser adubada, em geral, né? Não são todas. Mas existe hoje uma série de recursos para se bem cultivar uma orquídea, desde que você tenha o nome certo da planta. Tá? Você está falando dos nutrientes, está falando de adubação. Aí a pergunta que chegou aqui para a gente é: como está o uso do sphagnum no cultivo das orquídeas? O uso do sphagnum é muito bom, porque ele é um elemento vegetal que ele é higroscópico e ele capta toda a água que cai no substrato e ele guarda para ele. E depois ele vai evaporando paulatinamente. E isso a orquídea aproveita bem. Porém, o nosso sphagnum brasileiro, ele foi muito retirado da natureza, então agora ele está sofrendo um pouco. Então, o que está precisando? Uma política que admita a importação do sphagnum de outras localidades que possam atender às nossas necessidades. Assim como foi o nosso xaxim, que foi, de uma ou de outra maneira, foi proibido. Não sei se existe realmente essa possibilidade de extinção, mas, enfim, ele foi proibido e nós caímos em outros substratos que estão sendo usados até com algum sucesso. Mas o xaxim, realmente, ele é insubstituível. Mas o sphagnum, a gente está aguardando uma política de importação aí para que possa entrar mais sphagnum de outras localidades, porque são produtos de qualidade superior ao sphagnum brasileiro. Você falava que aqui o primeiro nome dela era Oncidio. Não, antigamente ela se chamava Oncidio. Mas era por causa dessa textura aqui de onça que ela tem no comecinho? Porque a gente associa, né? Não entende nada. Não. Essa planta é incrível, gente. As flores de cima são
pintadas como se fosse uma onça. Uma oncinha. E a parte de baixo, a que vai para baixo, é totalmente cor-de-rosa. É o labelo. Deve estar na moda. A mulherada que adora esse negócio de onça, essa daqui deve estar na moda. Normalmente, pode-se pensar isso. Mas o que acontece é que a formação que ocorre no labelo da orquídea parece um câncer. Então, em latim, câncer é uncus. Então, foi chamado de oncidium por conta dele parecer essa excrescência que é o câncer. Então, por isso chama-se oncidium. Mas não tem nada a ver com onça. Nós estamos aqui agora só fazendo um ajuste aqui para a bateria, para a gente não ficar sem. Deve ter voltado aqui, né, Toquinho? Você passou. Ele está falando que está 10%. Eu coloquei aqui, mas sem mudar de carregador para ver. Pode ser que... Vamos aguardar. Mas qualquer coisa, gente, vamos evoluir. Vamos lá. Nós temos essa planta linda, mais uma que ele trouxe da aqui pra Amazônia gente. essa planta. Ela é uma planta que exige temperaturas de cultivo altas, mas ela não pode com sol muito forte. Ela queima. Então ela não tem calor e sombra. Calor e sombra. Calor na sombra. Exatamente. Pôr um guarda-chuva nela lá no... Sol fraco e ela não tem pseudobulbos. Então, sim, mas que na Amazônia tem muito calor, mas tem muita floresta. E muita umidade. Então ela não tem pseudobulbos, ela não necessita de pseudobulbos. Mas dá para cultivar aqui em São Paulo, desde que a gente ofereça condições ideais de cultivo. A pergunta que eu vou te fazer agora tem tudo a ver com isso que você falou de ser de tal lugar. A pergunta é, cada região tem suas orquídeas específicas? A pessoa pergunta, norte, nordeste, sul, sudeste, tem as endêmicas, que são as plantas exclusivas de algumas regiões. Essa aqui, por exemplo, ela pega quase que toda a região amazônica, mas aqui em São Paulo não existem exemplares na natureza, né? Então, existe uma planta muito conhecida dos colecionadores, que é a Brasilélia purpurata, antigamente chamada de Lélia purpurata, que ela é endêmica aqui da Mata Atlântica e é exclusiva. Ela vai de São Paulo até o Rio Grande do Sul, inexplicavelmente pula Paraná, mas ela é nativa de toda a Mata Atlântica, mais ou menos ali da região de até 200 metros de altitude. O que não impede de outras pessoas cultivarem em outras regiões, que já ocorre, né? Mas ela não é muito boa de cultivar em locais muito secos. Ela floresce, ela cresce bastante em regiões muito secas, mas a floração às vezes falha por conta da falta de umidade. E você, estamos falando de umidade, estamos falando de água, estamos falando de temperatura, e eu vou dar uma dica para vocês. Principalmente para quem gosta de carro que nem eu. Esse parceiro nosso aqui, a W Pro Wash, ele faz um trabalho magnífico. É arrepender. Hoje, quando eu estava vendo o material para trazer aqui para você, eu recebi uma mensagem na internet, fugindo um pouco desse universo nosso todo aqui, só para dar um recadinho para vocês. Eu encontrei a seguinte frase: você que arrota moralidade, condena o roubo, mas vota em ladrões e estelionatários. Você que diz querer educação boa, mas vota em gente ruim. Pede saúde de verdade, mas elege qualquer mentira. Segurança, você vota em bandido. A culpa é sua. Então, eu achei interessante esse texto pelo seguinte: nós vamos nos preparar para futuras eleições. Então, comece a prestar atenção, porque, às vezes, o erro não é de quem está lá na cadeira. O erro é de quem digitou o numerinho errado e colocou alguém lá que não te representa. Então, vamos trabalhar com conscientização, cabecinha pensante, para a gente ter um futurinho melhor. E eu queria dizer para você, perguntar para vocês, que a gente falou dessas regiões específicas para cada tipo de orquídea. Se Cotia tem muita variedade de orquídeas aqui na região dela. Tem.
Tem muita variedade. Eu, inclusive, fiz um trabalho de fotografia e é uma palestra que eu administro de vez em quando sobre as orquídeas nativas de Cotia. Nós temos orquídeas muito interessantes, muito exóticas, que qualquer colecionador quer ter essas orquídeas, tá? Nós temos capanêmias, temos oncídiums, o próprio Oncidium varicosum, que é a famosa chuva de ouro, é nativo aqui em Cotia, ele nasce aqui também, e tem na natureza. Tem o Oncidium pretestum, que é uma orquídea muito bonita também, e são muito fáceis de enxergar aqui nas coleções, e são plantas muito resistentes. E que os moradores aqui, quando a gente mostra esse trabalho que eu fiz de fotografia, eles ficam assustados porque eles desconhecem. Alguns deles, alunos meus aqui que fizeram o curso, começaram a descobrir no quintal da casa dele orquídeas que nasciam e eles não sabiam que eram orquídeas, de tão modestas que eram, mas eram plantas que depois que você percebe que é uma orquídea, ela se torna mais bonita. E tem umas que são micro, né? Pequenininhas e tudo mais. Muito pequenas. Eu queria, logicamente, passar a tarde inteira aqui falando com você, mas nós não estamos dando um curso, nós estamos fazendo uma entrevista. Então, a ideia é que vou despertar em vocês o interesse para que vocês possam consultar esse mestre, professor aqui, Obrigado. membro, diretor de uma das instituições mais respeitadas, que é a Bandeirantes, e que você pode vir aqui, ó, na Granja Viana, procurar por ele, vem aqui conversar, tomar um café, conhecer o espaço, vocês vão adorar, vai ser um dia especial. Mas ele tem um recadinho muito importante para dar para vocês, que vai acontecer um curso que ele vai iniciar agora, já. Ou seja, você que está aí, já começa a avisar o pessoal de casa, os amigos que gostam de orquídeas, porque o Zé vai dar o recado agora dele sobre o curso. O meu curso é um curso bem técnico, né, para quem quer aprender, para quem quer começar a cultivar orquídeas, e ele tem 10 aulas, de 2 horas cada aula, são 10 semanas, e são 2 horas cada aula em sala com um data show, acompanhado de apostila, e eu é quem administra as aulas. Eles acontecem, a primeira aula vai ser no dia 8, na quarta-feira. Nós temos o horário das 10 a meio-dia, e na quarta-feira também, das 7h30 às 9h30, e depois no sábado, das 2 às 4. Então, eu peço que, para quem quiser fazer o curso, entrar em contato pelos telefones 4616-7037 ou 98111-2581, e dar o seu nome e já vir para cá para efetivar a matrícula com a gente, para que a gente possa confeccionar as apostilas. Então vai ser as primeiras turmas no horário da manhã, na quarta-feira, e à noite, na quarta-feira também, e a outra turma aos sábados, no dia 11. Quem não tiver tempo para fazer durante a semana, faz no sábado. Sábados, exatamente. É um curso para quem gosta, fantástico. Ele vai, todas as dicas do que ele faz aqui, ele vai passar para você que vem no curso. Então, é importante divulgar isso. Tá? Nós vamos fazer as chamadas aqui junto, colocando no texto aqui, vamos falar sobre o curso junto com a entrevista. Tá? Quando a gente fechar aí a entrevista, a gente coloca nos comentários. Toquinho, nós temos aí bateria ainda? Então, vamos continuar mais um pouquinho falando com o Zé. Queria, Toquinho, perguntar para você se você tem alguma pergunta específica para fazer para o Zé aqui direto, aproveitando esse momento nosso. E falar para as pessoas que vocês podem acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais aqui no Facebook ou pelo YouTube, no endereço do nosso querido Toquinho, que ele vai falar agora para vocês. Plantar em casa. Plantar em casa. Olha que bacana. Você vai lá, vai assistir essa entrevista também lá. E pode plantar em casa orquídeas também, né? Vai plantar em casa tudo, inclusive orquídeas. Exato. Principalmente, né, que é um trabalho muito bonito. Eu acho que uma pergunta muito
aconselhamento da escolha das espécies e ter cuidado em excesso. Isso, muito pertinente. As orquídeas, normalmente, elas são de regiões diferentes. O que a gente encontra aí no mercado são regiões muito diferentes. Eu poderia aconselhar, primeiramente, as pessoas que vão comprar orquídeas, procurar comprar orquídeas que sejam o mais próximo possível da região em que você vive. Não o orquidário, mas sim a natureza da orquídea. Então, procurar adquirir orquídeas que sejam nativas da região onde você está. E, segundo, comprar alguns híbridos. Os híbridos, a gente tem que comprar alguns híbridos porque eles são, normalmente, eles têm uma resistência um pouco maior do que as espécies. Então, elas é que vão fazer o seu sucesso. É muito importante que a gente tenha sucesso no cultivo, então essas plantas terão mais facilidade. E é claro, é muito importante que você saiba o inicial e, se possível, procurar sempre se informar com pessoas já iniciadas ou então fazer o curso com a gente aqui, tá? Aproveitar uma outra pergunta para complementar essa. A diferença de se comprar em um grande mercado e num orquidófilo, por exemplo, aqui no orquidário, é que a gente tem informação, né? E lá é um balcão com flor. Exato. Quando você compra orquídea num local que não é especializado, normalmente você não tem o nome da orquídea, que isso já é um fator preponderante para se ter insucesso no cultivo da orquídea. Uma pessoa que não sabe o que está vendendo, provavelmente não vai te dar as informações corretas no cultivo da orquídea. Então, o ideal é você comprar a sua orquídea num orquidário. O orquidário, ele vai dar as informações necessárias de rega, de adubação, de cuidados, de visão, que podem ser dados ali mesmo. E, eventualmente, depois, o pós-venda é muito importante. Às vezes você tem uma orquídea, leva para casa e tem dificuldade de cuidar da orquídea, você volta nesse orquidário, explica a situação da planta e esse especialista vai te dar as informações necessárias para que você tenha sucesso no cultivo da orquídea. Então, é fundamental, principalmente, o nome da orquídea que vem numa plaquinha. Tá? Toquinho, outra coisa importante, aqui ó, esse livro fabuloso, que é de autoria dele, com mais dois colegas, o Zé Carlos, o Zé Roberto Eise e a Leile Odete, que fizeram um trabalho magnífico. Um trabalho para você ter uma ideia, ó, com flores, com fotografias e, principalmente, falando sobre as orquídeas. É um trabalho muito, muito, muito bonito. Fala de adubação, irrigação, substrato, como que elas são denominadas, as principais formas de crescimento, e mostram com fotografias muito bacanas, bem ilustrado, vale muito a pena. Esse livro o pessoal encontra onde? No Orquidário Ambiental. Ele Só? Não está na internet, não está... Se por acaso quiser comprar através do Orquidário Ambiental, pode pedir, a gente manda pelo correio, sem problema nenhum. Mas atualmente ele está somente com o Orquidário Ambiental e nas exposições da Bandeirante a gente tem o livro à venda também. Valor? R$80. Mas esse livro, ele não tem... todos os direitos autorais das pessoas que participaram do livro foram doados para a Bandeirante. Então, ele é basicamente para ajudar a entidade que é sem fins lucrativos, tá? Olha aí, além de você aprender, você ainda contribui solidariamente. Isso que é muito importante. Tem alguma aqui que a gente poderia destacar para que as pessoas conhecessem? Vou colocar mais uma para cá, gente. Essa curiosidade aqui, tá linda, que é a Cattleya valkeriana. Hoje em dia, ela é uma dos objetos de desejo do colecionador. É uma das plantas mais cultivadas hoje em dia pelos grandes colecionadores, tá? Eventualmente, ela tem um valor alto, mas você pode encontrá-la em valores bem acessíveis.
e é uma planta de cultivo relativamente fácil, porque ela é do cerrado, entendeu? Então já é uma planta que, se você falhar como colecionador, se você falhar na rega, ela não vai sentir tanto, porque ela é da região do cerrado, que é um local mais seco, então ela tem esse tipo de crescimento. E olha a cor, coisa fantástica, fabulosa. Essa planta está muito bonita. E tem também uma curiosidade aqui, que é essa orquídea aqui, que a gente chama de a flor do samurai. Ela é uma planta que é advinda do Japão, e ela era, na época dos samurais, era permitido cultivar essa orquídea só os reis e os samurais. Claro que hoje em dia já não tem mais nada disso, mas é uma planta muito bonitinha de colecionar, é muito legal, ela é muito florífera, ela já está terminando a floração, mas é uma planta muito bonita, tá? E pequena, gente, olha o tamanho da minha mão aqui, ó. Exato. É uma delicadeza total, um branco sem igual, é uma coisa charmosíssima. Ela ficou 25 dias florida. Ela transmite, como os orientais, uma paz, quando você fica olhando para ela, essa cor branca, bonitinha, e muito delicada, muito bacana mesmo. Tem um perfume muito suave também. Eu estou com o vídeo interrompido, será que acabou aí? Acabou. Ah, E agora? então, vamos lá, não tem problema. Nós já falamos, absorvemos tudo. Acho estranho, né, que hoje talvez esse carregador aí não seja o mais perfeito. Mas, enfim, nós estamos aqui com... Foi bacana, vamos só... ele apagou, né? Acabou. Então nós vamos fazer uma pausa. Não, vamos finalizar pro Toquinho, que nós temos acho que aqui a gente mostrou um pouco desse universo do orquidário ambiental, foi a proposta do nosso programa. Infelizmente tivemos um problema aqui com a bateria, não sei o que aconteceu, se foi a nossa extensão que deu algum problema, mas enfim, esse finalzinho aqui, que a gente já estava finalizando a nossa transmissão, nós poderemos, quem perdeu pode assistir através do canal do YouTube. Você entra lá e coloca, como que é o nome lá, Toquinho? Plantar em Casa, no YouTube, com a entrevista com José Carlos Souza, do Orquidário Ambiental, hoje, dia 3/5, ok? E aí com o Renato Cutia no ar. E aí você já encontra a gente lá e assiste o restante que ficou faltando. Eu acho que a ideia, Toquinho, foi exatamente essa: despertar o interesse de vocês para que vocês venham conhecer o orquidário ambiental e desfrutar do conhecimento do Zé Carlos. Então, tomar um café e ver plantas tão bonitas aqui. Então, ficam convidados para vir aqui na Granja Viana, na Rua Belo Horizonte, 98, e conhecer esse espaço magnífico. Zé, muito obrigado a você, mais uma vez, pela participação no Cotia no Ar. E o Cotia no Ar volta com uma entrevista super bacana para vocês, agora na próxima... Hoje é sexta, né? Terça-feira. Na próxima terça-feira. Então, terça-feira, 10 horas, tem um encontro marcado com vocês. Eu já. Ela é mais por uma fruta vermelha do que para um chocolate. Mas, gente, é lindo isso. Pequenininha. Só que a minha, Zé, aqui tem um ferrinho segurando, né? A minha está presa na árvore e ela faz um ramo para frente, sentido pro solo, né? Mas muito lindo, tá cheio, carregado, tá maravilhoso. Ela cai por conta do peso das flores, mas para o colecionador existem alguns usos que a gente tem que respeitar, porque normalmente o colecionador é aquele ativo que participa de uma associação, que participa de uma exposição. Então a exposição exige algumas formas de demonstrar. Eu, no meu curso, nas minhas palestras, eu tenho uma palestra que ensina como estaquear uma orquídea. Então a gente ensina quais